O santo do dia 22 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida dos santos João Fischer e Tomás Moré e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de junho. São Tomás Moré, nascido em Chelsea, na Inglaterra, no ano de 1478, no século XV, o santo foi desde cedo educado na fé cristã. Logo cedo a sua inteligência brilhante fez-se notado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, aonde com 22 anos já era doutor e professor em Direito. Tomás Moré pensou em tornar-se religioso. Era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho. Trilhou a vocação matrimonial com grande entrega e presença e devoção aos seus. Conhecido por uma personalidade muito simpática, pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica nos meios da política e da literatura e do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos, foi juiz, conselheiro, secretário em tudo e sempre atuou em favor da defesa da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras famosas como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais respeitados livros da literatura britânica. Outro livro famoso são Utopia e A Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Tomás pediu a demissão e um novo tempo iniciou a sua vida. Tomás nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às suas reais necessidades. A sua casa sempre estava repleta de intelectuais e pessoas humildes. São João Fischer, bispo de Hunstanshire, nascido em Beverley, na cidade de Worcester, na Inglaterra, no ano de 1469, no século XV. Órfão de pai, ainda pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Ingressou na famosa Universidade de Cambridge, aonde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da condessa Margarida Beaufort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obra de estudos da língua da Bíblia para aprofundamento nas Escrituras. Foi eleito bispo de Hunstanshire com 30 anos de idade. Distribuiu esmolas com generosidade e as portas de sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como de um monge. O bispo Fischer também combateu os erros da Reforma Protestante, escrevendo 4 livros que tornaram famosos em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar com a cortesa Ana Bolena. O bispo João Fischer foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês declarasse chefe supremo da Igreja da Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos que desejavam conservar os seus altos cargos do governo. João Fischer declarou no parlamento querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião. É como gritar morra a Igreja Católica. Isso seria um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe um chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. E assim o fez. Da mesma forma, São Tomás Moro deixou o registro a sua irreverência aquela faça real, por meio das declarações públicas que pronunciou antes de morrer. Sedes a minha testemunha de que eu morra na fé, e pela fé da Igreja de Roma, morro fiel servidor de Deus e da Rei, e da mesmo primeiro Deus, Rei primeiro Deus.
Rogai a Deus a fim de que ilumine o rei e o aconselhe. Em 1935, no século XX, o Papa Pio XI canonizou João Fistos e Tomás Moré no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos, sofreram martírio pela coragem que defenderam a fé. São dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII, a controvérsia sobre o seu matrimônio sobre o primado de Roma Pontífice. Preferiram-se servir ao Rei Eterno, defendendo os valores cristãos, indissolubilidade do matrimônio, respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da Igreja em relação ao Estado. Assim, foram encarcerados na Torre de Londres. O Papa João Paulo II, no ano 2000, declarou Tomás Moré padroeiro dos políticos. O chanceler Tomás Moro e o bispo católico João Fischer eram figuras mais influentes da corte e depois 2 anos foram decapitados. Primeiro foi João, em 22 de junho de 1535, e 2 semanas depois foi a vez de Tomás. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de junho. São Paulino, bispo de recebeu o batismo em Bertebel. Reuniu ao consulado, sendo homem nobre e rico, fez pobreza e humilde por amor a Cristo. Faleceu de morte natural no século V, no ano 431. São Flávio Clemente, mártir em Roma, que foi condenado à morte pela fé em Cristo. Faleceu de morte natural no século I, no ano 96. São Albino Mártir, território da atual Inglaterra, que segundo a tradição ainda não batizava, se entregou ao lugar de clérigo e tinha recolhido o casal do qual recebeu os ensinamentos da fé cristã, trocando-se com eles as vestes. Por isso foi flagelado, atormentado, atualmente finalmente decapitado. Foi martirizado no século III, no ano de 287. O santo Júlio e Arão, mártires, e Carlos Lebretomons, na região da França, durante a perseguição, sofreram com martírio depois do santo Albano, no século IV, no ano 303. São Eusébio, bispo de Samosata, que morreu mártir com a cabeça partida numa telha atirada contra ele por uma mulher ariana. Faleceu martirizado no século IV, no ano 379. O falecimento de São Nicolas, bispo de Ramsés, e São Paulino de Nolas, que levou com eloquentes poemas por ter anunciado o Evangelho aos bárbaros, transformando-os em ovelhas de Cristo, conduziu ao redil da paz. Faleceu de morte natural no século IV, no século V, no ano de 414. O beato Inocêncio V, Papa, em Roma, que depois de ter tomado o hábito da ordem dos pregadores, ensinando a sagrados leigos em Paris, aceitou renúncia à sede episcopal de Lyon, orientou juntamente a São Boaventura o concílio ecumênico para a unidade entre os latinos e os gregos separados no século XIII, no ano de 1276. Esses foram os santos e os beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de junho, dia em que a Igreja faz memória São João Fischer e São Tomás Moré, martirizados, decapitados por defender a fé na Santa Amada Igreja Católica.